Nesse vídeo a gente vai falar sobre o livro da intenção de Ramon. Eu sou a Giovana e eu vou explicar a primeira parte, que conta sobre o que é o preâmbulo, onde ele introduz o livro. A parte do livro, o autor conta sobre o seu pensamento, que é o fato de o mundo estar em estado constante de tormento. Isso porque os homens não têm mais a verdadeira intenção e nem buscam relembrar a verdadeira intenção. Ele fala que são poucos homens que estão em bom estado, poucos homens que seguem a verdadeira intenção. Ele conta também o objetivo do livro, que é ensinar pro filho dele o que é essa verdadeira intenção, como ela funciona, como fugir de tentações. Isso tudo ele faz por meio do livro. E ele teme que o filho dele não tenha essa verdadeira intenção. Por isso, a partir do livro, o filho vai poder conhecer, amar, servir e mostrar a todos esse conhecimento que ele tem. Então, ele explica que ele vai dividir o livro em 5 pontos que permitem o entendimento da doutrina e do uso da intenção, que seria a divisão: primeiro, segundo, Deus; terceiro, criação; quarto, encarnação; e o quinto, tentação. Assim, no fim desse preâmbulo, ele relembra que nada no mundo justifica a desobediência e injúria. Na parte da tentação, o autor traz imensos exemplos, imensos valores que podem ver tentação. Agora eu vou explicar sobre a caridade. Porque é possível você ser tentado contra a caridade. Mas qual que é a intenção da caridade? O autor explica que é o homem amar a Deus, a si mesmo e ao seu próximo. A caridade acaba servindo de um caminho para fazer isso. Então, é possível que você esteja tentado contra a caridade. E para você fugir disso, você tem que ter em seu coração uma verdadeira intenção da caridade. Além disso, você tem que ter as relações terrenas bem desenvolvidas na sua cabeça. Ou seja, uma delas, que é a mais importante, é o senhor terreno com seu súdito, o senhor com seu vassalo. Ou seja, é certo você amar o senhor terreno mais do que a si mesmo. O senhor terreno seria um príncipe, um rei, um senhor, esse tipo de coisa. Então, você deve amar o próximo. E a caridade mostra isso, porque ela traz vontade de se amar quando o outro aprecia os prazeres do mundo, que você vai estar proporcionando por meio da caridade. Então, a temperança existe na caridade, porque nela se encontra a abstinência e a continência, além da fé e justiça de Deus. Além disso, quando ele explica que quando você sentir vontade de cobiçar, que é ou seja, você está quebrando um dos 10 mandamentos, você deve recorrer à caridade, e ela vai acabar te ajudando, porque ela salva a intenção. Então, ele explica ainda que se ama em relação aos bens celestiais, ama a si mesmo que o Senhor terreno. É preciso então que se use a caridade com a certeira intenção, porque dessa forma terá justiça, prudência e esperança. Ele explica que você vai ter a justiça porque o senhor terreno tem a intenção de ter Deus em glória, tem fé e justiça. A prudência porque sabe ganhar o mérito da glória e se acredita na glória que foi dada por merecimento. E a esperança porque usando a caridade se espera recompensa. Então ele ainda explica, por fim, na parte da caridade, que caso se sinta tentado a não amar a Deus e seu próximo na forma que a intenção diz, deve-se sempre recorrer à caridade. O capítulo 2 do texto, intitulado Deus, fala, obviamente, sobre Deus. Ele explica durante 11 parágrafos numerados sobre as maneiras como devemos amar a Deus, a maneira como se devemos portar diante de Deus, quais são as piores coisas, vamos colocar assim, podemos fazer referentes a Deus, qual a intenção que devemos ter com esse, qual a intenção esse tem conosco. O autor também explica o que seria Deus, o porquê é tão importante esse ser divino, o que esse ser divino teria feito, qual era o motivo pelo que ele fez a criação. Ele também evidencia quais são os motivos que nos fariam amar a Deus. Ele explica a maneira como correta de fazer isso e a maneira correta também de ter intenção com Deus. O tópico que é apresentado no segundo capítulo é a definição de Deus. Para o autor, Deus seria soberano de todo bem, ele seria amável, compreensivo e intangível. A sua intangibilidade e sua amabilidade estariam ligados à sua natureza divina. Ele também deixa claro que Deus é capaz de ser amado pela eternidade e por sua plenitude. Ele também define, durante todo o segundo capítulo, que Deus é uma entidade simples e divina. Não existe primeira, segunda intenção de Deus para conosco. Entretanto, existe a primeira intenção que nós devemos ter com Deus. O autor também deixa claro que a intenção de Deus é perfeita, infinita, completa e também eterna. A intenção que temos dentro de nós foi colocada por Deus não em um ato de necessidade de amor e compreensão, e sim um ato de bondade e perfeição. Pois é isso que Deus é, perfeito e bondoso. O autor também coloca que é por causa dessa intenção que possuímos a capacidade de refletir e entender a excelência e grandiosidade de Deus. Deus deve ser mais amado do que temido. Essa afirmação quer dizer de que Deus merece mais amor do que temor, uma vez que o amor é apresentado como uma qualidade intrínseca de Deus, e o temor é uma consequência do medo que possuímos da sua grandiosidade. Tanto, não devemos amar a Deus como segunda intenção, ter o temor como primeira, e sim amá-lo como primeira intenção e temê-lo como segunda intenção, mas de formas puras. Não devemos amá-lo por segundas intenções, mas no sentido de interesses egoístas
egoístas e individuais. Por exemplo, de eu buscar o descanso eterno e no céu, ou ainda de conseguir graças na vida terrena, ou temê-lo em primeira intenção, com medo de irmos para o inferno, ou ainda com medo de recebermos castigos durante a nossa estadia terrestre. Deus é digno de ser amado pelas suas próprias qualidades características intrínsecas. O autor mostra a importância de amar a Deus no momento que cita que o amor a Deus sincero é mais poderoso do que o mal cometido por outro. Ele utiliza o exemplo de Maomé, que para ele realizou grande mal para a humanidade, ao fazer com que várias pessoas o seguissem e cometessem também um erro e amando Deus como segunda intenção. Ao possuirmos amor a Deus, o autor apresenta podemos possuir várias bênçãos em nossa vida e também, após a morte, possamos alcançar o descanso eterno no céu. Ele coloca como exemplos dessas grandiosidades a curas aos cegos, curas aos doentes, enriquecimento dos pobres, entre outras coisas que são inúmeras e difíceis de catalogar. O autor também mostra que a pessoa verá em sua vida que as suas outras intenções e necessidades realizadas. Ao amar Deus verdadeiramente, as vontades e desejos que possui na vida terrena podem se realizar. Deus ser amado como segunda intenção implica que ele não é prioridade central e é uma atitude repreensível, uma falta grave que pode levar a muitos problemas. Por isso há uma necessidade de ensinar e escrever sobre a forma e a maneira correta que se deve amar, compreender e respeitar a Deus. A intenção de Deus quando ele criou o mundo foi para ser amado e ser conhecido pela criatura. Isso fica claro por conta da sua justiça, sua bondade e a sua grandeza. O mundo, ele não é útil para Deus. Ele não afeta nada diretamente a Deus. Então, ele fez só por ter uma bondade e uma perfeição infinita. Apenas por isso. O mundo, ele é perfeito porque Deus tem uma boa intenção e sabedoria. Então, ele criou o mundo perfeito, por ele ser perfeito. Deus não muda, pois ele é perfeito. A intenção que criou o mundo é justamente o próprio Deus. Ele sempre existiu, mas não é por isso que ele só foi mais nobre depois do mundo estar feito. Deus, quando ele criou o mundo, quando ele foi criar os corpos para a vida terrena, ele se espelhou em corpos celestiais, porque assim a intenção do homem vai ser influenciada positivamente por esse espelhamento das criaturas divinas. Tudo que foi criado segue a boa intenção de Deus, menos o homem, a quem o resto foi subordinado, que comete pecados. Então, o homem é contrário à intenção de Deus. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a esperança. A esperança, ela luta contra a tentação do pecado do homem. Se o homem teme a morte, a derrota e a pobreza, ele estará contra a esperança de Deus. Porque se ele acha que tudo pode dar errado, então ele não está sendo esperançoso, de acordo com Deus. Pois a esperança, ela faz com que se tenha fé em Deus. E também a esperança, ela traz outras virtudes que são agradáveis a Deus. Bom, o capítulo 4, intitulado de Encarnação, vai expor em 7 períodos a encarnação de Deus à Terra através de seu Filho Jesus Cristo, que foi gerado no ventre da Virgem Maria, tudo isso com a intenção, principalmente, de demonstrar o seu poder aos anjos e aos homens que estavam aqui na Terra, mas também a caridade, a piedade a essas criaturas que viviam no mundo do pecado, visto que, segundo o catolicismo, o mundo antes de Jesus Cristo era um mundo pecaminoso. Então, a partir desse ponto, o fragmento ele vai começar a desenvolver principalmente a respeito da misericórdia de Deus, focando que não haveria maior bondade que ele poderia ter feito a não ser enviado seu próprio Filho à Terra para recriar os homens que estavam perdidos, desviados no caminho do pecado devido à ira do primeiro pai, Adão. Então, ele conclui esse capítulo dizendo que essa encarnação também serviu não apenas para salvar o homem, mas também o livre-arbítrio dessas criaturas, visto que isso poderia ajudá-los a entender as suas próprias encarnações, a reconhecerem que eles receberam o maior presente de Deus, que seria a própria vida. Então, no capítulo 5, no tópico 20 dos infiéis, ele vai discorrer a respeito, de qual o papel desses incrédulos, desses infiéis, para no cristianismo, visto que todos têm o livre-arbítrio, muitos optam por não seguirem a fé católica, mas que eles existem justamente para reafirmarem as intenções desses cristãos, da bondade, da humildade, desses ajudarem esses infiéis a conhecerem a Deus através do caminho da peregrinação, da pregação da palavra. Mas ele vai trazer também a posição de que o caminho da fé é um caminho árduo, é um caminho cheio de martírios, e que há sim muito a tentação diabólica, através da perca da fé, da perca da esperança, da temperança, da bondade. Então, com essas ausências, ocorre o desvio da fé. Quando essas virtudes são substituídas principalmente pela avareza, pela luxúria, pela inveja, ocorre esse desvio para o mundo.
E aí ele vai expor, né, que nesse caminho da fé, da peregrinação, existem duas intenções. A primeira é a conversação e a conversão desses infiéis, e a segunda é o caminho do conflito, da batalha, da intriga com esses pagãos. Pontuando que, infelizmente, muitos tentados pela falta da temperança optam pelo segundo caminho. Mas também pontua que é fundamental, né, para não se desviar dessa forma, ao se lembrar, né, do amor de Deus pelos infiéis, né, que o ignoram, que não amam, mas que mesmo assim ele segue sendo misericordioso.